Lamentável. Todos os índices de cobertura vacinal estão abaixo da expectativa das autoridades de saúde no Brasil, inclusive paralisia infantil. A população literalmente relaxou na vacinação de crianças e dos próprios adultos com relação à prevenção às doenças. É grave, é lamentável, o alerta está sendo dado e, é claro, a população chamada a atenção com relação a essa questão. Em 312 cidades brasileiras, há risco da paralisia infantil voltar. Pode. É muito grave. Por isso, nós, dos meios de comunicação, temos obrigação de chamar a atenção dos brasileiros. E a gente começa exatamente pela paralisia infantil. Confira a matéria. Em 1970, época em que esta mulher de 43 anos teve paralisia infantil, havia vacinação contra a doença. Só que seus pais não conseguiram que ela fosse vacinada, isto em Muzambinho, Minas Gerais. Meus pais me levaram na campanha, mas eles falaram que eu era muito nova para estar tomando a vacina e que eles voltariam a fazer a campanha. Mas passou 6 meses, 1 ano e eles não voltaram. E eu tive uma febre muito alta, de 39 graus, 3 dias em seguida. E a febre não cessava. E toda a musculatura do meu corpo enfraqueceu. Eu perdi todos os movimentos, a coordenação motora. Eu virei um mingau na cama. A paralisia infantil pode ou não apresentar sintomas, como explica este médico infectologista. Ela pode ser assintomáticas, tá? Na grande maioria é assintomática, como podem ter a forma não paralítica, que é aquela que começa a ter dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar geral, pode atingir dor de garganta, dor de cabeça, febre, pode atingir o intestino, dando constipação e diarreia, pode dar meningite. Tá? Essa é a fase que a gente chama não paralítica. E a fase paralítica é quando atinge os neurônios motores do nosso cérebro e causa a paralisia em um dos membros ou até nos dois. A doença é contagiosa e pode atingir não só as crianças, os adultos também. A contaminação acontece pela saliva ou pelas fezes. E depois que a pessoa é afetada pela paralisia, ela perde os movimentos do corpo. Mislene demorou alguns anos para voltar a ficar em pé. Até 15 anos de idade para me conseguir voltar a ficar em pé por mim mesmo, sozinha. O alerta está dado. Vamos ter responsabilidade, essa é a palavra, responsabilidade. Eu até lanço uma outra palavra para a parte da população: inteligência. A lei seca de proibição de consumo de bebida alcoólica antes de dirigir ou pilotar moto, a lei seca está completando 10 anos. Será que deu o resultado esperado da diminuição da violência no trânsito? O nosso convidado, o advogado especialista em trânsito, Dr. Carlos Roberto Gonçalves. Dr. Carlos, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Boa noite, José Henrique. Juridicamente, o que é a lei seca e deu o resultado esperado? José Henrique, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, editado em 97. De lá para cá ele teve 30 alterações. Das mais famosas foi a Lei 11.705 de 2008, editada em junho daquele ano, que diz respeito à lei seca. Ela ficou chamada de lei seca porque até então o código previa uma tolerância, até então ele permitia uma quantidade de até 0,2 gramas de álcool, ou seja, algo em torno de 2 latinhas de cerveja, que o condutor poderia ingerir e não seria autuado. Desde então houve uma reforma na norma para não admitir nenhuma margem de tolerância, daí o apelido lei seca. Deu o resultado esperado, exatamente a diminuição da violência no trânsito pós-consumo de bebida alcoólica? Olha, Zé, infelizmente podemos afirmar que ainda não tem um resultado satisfatório. Nosso país nós temos, infelizmente, aí na área do direito, né, as leis que pegam e as leis que não pegam. E a lei seca ainda está padecendo de pegar. Por quê?
Porque ainda os índices mostram um aumento. Por exemplo, o Detran do Distrito Federal, em um estudo recente, constatou um aumento de 68% nas multas, né, por embriaguez ao volante, né? Em que pese no Brasil já ter sido lavrada algo em torno de 1.700.000 autuações nesse sentido. Bom, tanto que não pegou que mais recentemente houve uma majoração, um aumento na penalidade que saltou para R$ 2.935, né? Quase R$ 3.000. Bem como recentemente uma nova alteração no que diz respeito à majoração, aumento da pena no caso dos crimes de lesão corporal e homicídio culposo, né? Tanto que tirou do delegado de polícia, nessas duas últimas hipóteses, a possibilidade de arbitrar a fiança. Agora, recentemente, para deixar bem claro, que essa mudança ocorrida em 2017 não alterou o crime de embriaguez ao volante ou a infração de dirigir alcoolizado, né? Que continua com a pena de mínimo 6 meses a 3 anos, né? Nesse caso, permitindo, inclusive, arbitramento de fiança. Bem, eu me lembro bem que a lei, quando foi lançada e colocada em prática, ela gerou um certo temor na população com relação à punição e depois começou a haver um relaxamento natural. O senhor entendeu assim também? Foi isso o que aconteceu? Exato. No primeiro momento, houve um alarde, um susto da população em geral, que passou a respeitar a norma e evitando a direção. Era muito comum as pessoas, né, quando saíam para as bares, deixar das pessoas só no suco, né, para que viesse dirigindo. Até então, tinha algumas marcas de cerveja que inventavam alguns slogans, como motorista da rodada, né, justamente para poder, em razão da lei. Hoje realmente não se vê esse temor. Mas por quê? Porque nós temos que ter bem claro que não basta aumentar a pena, né? Esse punitivismo apenas engrossa ou fortalece os caixas, já que a multa é alta. É necessário investir em educação da população, sobretudo. E como isso deve ser feito na prática? Tem muita gente que defende que trânsito deve ser disciplina permanente no currículo escolar no Brasil. Concorda, doutor Carlos? Correto. Há bastante tempo, nós que militamos no trânsito, batalhamos para que seja parte do ensino básico, né? A disciplina de trânsito, para que a população tenha, desde a tenra idade, um conhecimento do seu papel no trânsito, né? Veja que o Código de Trânsito, nos seus artigos iniciais, já fala que o trânsito seguro é um dever de todos, não é só dos órgãos de trânsito, não é só do poder público, mas também dos cidadãos, dos condutores em geral. Veja, o condutor, a pessoa, quando ela está conduzindo o seu veículo, ele é um motorista, mas a partir do momento que ela estaciona e sai andando, né, quando chega ao seu destino, ele passa a ser um pedestre. Então, esses papéis se alternam, então não há possibilidade, não é razoável que nós, condutores em geral, transferimos para terceiros, para outrem, essa responsabilidade. Agora, há necessidade de que faça parte do currículo escolar a disciplina de trânsito e a cidadania em geral, né? Para que nós tenhamos bem claros não só os nossos direitos, mas também os nossos deveres, né? Bem, o senhor já esteve aqui falando do grande índice de convocação de recalls em razão de problemas técnicos da indústria automobilística nacional. O mais recente, a Fiat convocando cerca de 250 mil proprietários de veículos para reparo a um problema de relé na parte ligada ao motor. O carro pode se apagar em pleno trânsito. Comentando mais uma vez essa questão. Recalls da indústria automobilística nacional virou uma constante. E aí, doutor Carlos? Não é mera coincidência, mas há uma ligação, né, respeitadas as diferenças. No caso da lei seca, nós observamos que a população que mais se vitima
dos acidentes de trânsito, que são pessoas do sexo masculino com idade de 15 a 30 anos, são aquelas que são impactadas pelas propagandas de bebida. Basta ligar a televisão que nós vamos verificar a marca de cervejas, enfim, todas enaltecendo e com campanhas de marketing voltadas a essa faixa etária, que realmente são as maiores vítimas. Isso demonstra o quê? Uma omissão do governo numa atitude preventiva. No caso do recall, nós observamos que também há uma omissão, porque o governo tem se mostrado muito tolerante com a qualidade da produção, né? Não é razoável que, no caso da Fiat, 1/3 da produção dela anual seja chamada a um conserto, que seja de volta às concessionárias, implicando no quê? Num risco à segurança desses proprietários. Ou seja, há necessidade que o governo seja um pouco mais responsável nesse caráter fiscalizatório. Trânsito, mais algum destaque? O senhor que é um advogado especialista na área? Olha, é importante deixar bem claro que houve uma mudança recente na lei de trânsito que tirou, né, como eu disse anteriormente, do delegado a possibilidade de arbitrar fiança em algumas espécies de crimes, mas isso foi só em relação ao crime de homicídio culposo e de lesão corporal. No que diz respeito à embriaguez, continua sendo possível o arbitramento de fiança, né? Lembrando que a recusa de assoprar o etilômetro ou o popular bafômetro também implica em punição, né? A mesma punição de como se tivesse alcoolizado. Então, é importante deixar bem claro que é direito do motorista, se autuado, receber uma via da autuação. Ele não é obrigado a assinar a autuação, registra-se. Também esse motorista, a carteira dele é recolhida naquele momento apenas como medida preventiva. No dia seguinte ele pode reaver esse documento de volta, né? E que ele tem direito a recurso também das sanções que vier a sofrer. Muito bem. Obrigado ao Dr. Carlos Alberto Gonçalves, advogado especialista em trânsito. E duas informações ainda ligadas a veículos. Atenção, licenciamento de veículo. Você tem veículo placa final 4 desse mês de julho, último mês para o licenciamento. Termina no final do mês. E o governo do estado está convocando cerca de 350 mil proprietários de veículos com o IPVA em atraso. Lembrando que da arrecadação do IPVA, metade fica com o Estado e a outra metade ela é rateada entre os proprietários de veículos devidamente registrados em cada município. E atenção, você que gosta de caçar, agora não pode mais. O governador Márcio França acaba de assinar a lei proibindo a caça em todo o território paulista. Caça de todo tipo. O próprio governador falou sobre a medida. Bom, 28 de junho, estamos aqui na sede do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje sancionamos aqui a lei que proíbe a caça no estado de São Paulo. Polêmica, autoria do deputado Trípoli, na Assembleia, aprovada por quantos deputados? Unânime. Unânime. Então todos os deputados votaram a favor, o secretário do Meio Ambiente está lá. A gente hoje fez questão de trazer entidades aqui de proteção animal para dizer que São Paulo optou por um lado. A gente tinha pressão dos dois lados, mas São Paulo tem que dar exemplo ao Brasil. Não cabe em São Paulo que as pessoas incentivem a violência contra o animal como forma de defesa ou como forma de lazer. Agora a lei vai ter regulamentação, claro, porque a gente não quer prejudicar nenhum dos setores. A gente sabe que tem influências na agricultura, na pecuária, mas nós vamos encontrar a fórmula, como já encontramos em outros momentos difíceis, de poder criar uma conciliação, mas acima de tudo dizendo para as pessoas, aqui em São Paulo, a caça é proibida. Tá aí, a caça de todo tipo e em todo o território paulista, portanto, agora está terminantemente proibida. A fiscalização será feita pela Polícia Ambiental. Destaques do momento: o governo libera Embraer para avançar na negociação com a Boeing. Revisão de regra do Tribunal de Contas da União destrava caminho para leilões do governo Temer.
Toffoli, o ministro marilhense, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, poderá presidir o Supremo agora no recesso. Em setembro, ele assume de vez por 2 anos a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vaticano publica diretrizes para mulheres que dedicam a vida à Igreja Católica. E ainda como destaque, atenção mais uma vez, lembrando, prêmio da Mega Sena acumulado deve chegar a 30 milhões em sorteio extra nesta quinta-feira. E sexta-feira, 3 da tarde, Brasil e Bélgica, vale vaga na semifinal da Copa da Rússia. Sérvio, da final da Champions League, vai apitar o duelo Brasil e Bélgica. Portanto, o árbitro será sérvio. E, é claro, toda a torcida para a seleção brasileira. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Aqui no 4, você tem sempre a informação. Quatro Notícias. Oferecimento: Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe.